Duas gamas de imigrante: o imigrante recém-chegado e o imigrante veterano, que pode-se dizer que é um imigrante que tem seus 3 anos para cima, 3, 5, 10, 15, 20 anos. Você chegar e ver a burocracia que é para trabalhar. Se você vir para cá sem um visto de procura de trabalho, se você vir para cá com serviços muitas das vezes pesado, onde você não tinha nenhum tipo de expectativa, realmente quanto é que você trouxe do Brasil para cá. A maioria das pessoas que vem em casal para Portugal e Europa, muitas das vezes o relacionamento não dura tanto tempo, e isso é mais do que fato. Eu vim de longe, terra distante, em busca de um novo horizonte, yeah. Deixei meu lar, minha família na bagagem, sonhos que jamais se abalariam. Garoto, perseverante. Do imigrante eu vou lutar, no canal do Siqueira vou me inspirar. Com fé e perseverança eu vou conquistar. Tudo é possível, eu vou acreditar. Yeah, yeah. Tudo é possível, eu vou acreditar. Yeah, yeah, yeah. Então, salve, salve meus amigos do canal Siqueira. Muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu vivo aqui em Portugal há quase 6 anos e compartilho um pouco da minha rotina desde que eu saí do Brasil e vivo aqui fora do país. E nesse vídeo de hoje eu queria desejar uma sorte imensa ao nosso amigo Aleph, que iniciou o projeto dele. Se você não conhece, ele vai ser o Viajante 542. Tem um vídeo que eu entrevistei ele quando eu fui no Brasil. E também agradecer a todos que vêm deixando like, comentários amáveis, como foi de alguns portugueses que deixaram no último vídeo, onde eu falei um pouco sobre a situação de Portugal. E claro que tiveram comentários negativos, tiveram comentários positivos, e a gente tem que valorizar também os positivos, assim como esses que estão a aparecer aí na tela. Obrigadão a todos vocês, sejam muito bem-vindos ao canal. Quem estiver chegando, deixa o like, se inscreve no canal. É a questão de muitos imigrantes, principalmente brasileiros, estarem desistindo de Portugal, muitos imigrantes, principalmente brasileiros, estarem acabando seus ciclos aqui em Portugal, desistindo de Portugal. Então esse assunto que eu vou trocar com você, talvez eu já fiz um vídeo parecido, mas é bom a gente atualizar com base nas situações atuais, que talvez você que está planejando vir para Portugal, você que está pensando em desistir de Portugal, pode ser que concorde ou que se mude de ideia talvez com o que eu vou falar, ou você precisava ouvir esse conselho para decidir se realmente vem, faz uma imigração boa ou se não vem. Então acompanhar esse vídeo, cada detalhe. Eu separei duas gamas de imigrante: o imigrante recém-chegado e o imigrante veterano, que pode-se dizer que é um imigrante que tem seus 3 anos para cima, 3, 5, 10, 15, 20 anos. E o imigrante recém-chegado, que pode se enquadrar ali no imigrante de 2 anos, 3 meses, 1 ano, 6 meses, qual que você se encaixa. Um dos principais motivos de você recém-chegado desistir de Portugal, principalmente, é a questão do planejamento. Como assim, Siqueira? Se você vem para cá muito baseado apenas em poder de compra, apenas em trabalho, apenas em coisas assim vantajosas, quando você chegar e ver a burocracia que é para trabalhar, se você vir para cá sem um visto de procura de trabalho, se você vir para cá sem possibilidade de se legalizar, se você vir para cá achando que vai ser motorista de ônibus ou de caminhão, ou táxi, Uber, o que for, e chegar aqui, dar de cara com a obra, dar de cara com descarregar um caminhão,
com serviços muitas das vezes pesado, onde você não tinha nenhum tipo de expectativa e esperança disso, porque muitas das vezes caiu muito na ladainha de pessoas que infelizmente vivem aqui no YouTube pregando só coisa boa. Então você está muito propício a desistir de Portugal nesse período entre 3 meses e 2 anos de Portugal. Outro motivo é a questão da bolha imobiliária, a questão de alugar uma casa hoje em Portugal. Hoje a maior dificuldade de um próprio português, imagine para ti que está chegando agora. Então requer que você venha com bastante dinheiro, e a moeda no Brasil não está nada barato, então para isso tudo vai se encaixar na questão do planejamento, mas financeiro vai englobar bastante, principalmente quanto é que você trouxe do Brasil para cá. Ou se queira mais, eu vou chegar e já vou ter um trabalho, vamos supor, certinho. Tô indo com visto, mas eu já começo a trabalhar, vamos supor, de jardineiro depois de uma semana. Ok, beleza. Mas se tu vai para uma casa, alugar uma casa, e tu trouxesse, vamos supor, 3.000 euros, trouxesse 3.000 euros para passar esse período, mas tu vai alugar uma casa, a casa custa seus 700, 800 euros, tu não vai pagar só isso para entrar, vai ter que ter, sei lá, 3 vezes, 4 vezes o valor. Ele vai exigir fiador, vai exigir não sei o que, às vezes você arredonda, no lugar de apresentar um fiador, você diz, eu posso lhe dar mais uma renda. Aí, por exemplo, você vai entrar numa casa, vai ter que ter basicamente 4.000 euros para entrar numa casa. Isso é uma realidade que pode acontecer. Então você ter dinheiro é algo fundamental que pode fazer você se frustrar e desanimar e querer desistir, principalmente nesse período. Lembrando que mesmo que tu entre numa empresa para trabalhar, tu só vai receber teu salário completo, salário cheio, como a gente diz aqui em Portugal, depois de tu completar basicamente um mês de trabalho, sei lá, 25, 22 dias, 26 dias de trabalho. Enquanto isso, se tu entra no meio do caminho, tu vai ganhar uma mixaria, 300, 400 euros. Então, além do mais, se tu gastou uma fortuna para entrar numa casa, tu não já vai receber o salário mínimo ou o salário que tu tem base daquele trabalho que tu vai receber. A não ser que tu entre bem antes do mês virar. Entendeu? Mas isso aí geralmente a gente nem sabe a data que o mês vira. Então às vezes você entra na empresa achando que vai ganhar o mínimo e no final das contas você vai... O mínimo que eu falo, o salário completo. No final das contas você ganhou, sei lá, 15 dias que você trabalhou. E isso acontece normalmente. Não é um erro, é você que não sabia. E essas coisas podem abalar bastante a sua estrutura, o seu mental, o seu psicológico. E aí, vamos falar um pouco disso, psicológico. Você sabia que a maioria das pessoas que vêm em casal para Portugal e Europa, muitas das vezes o relacionamento não dura tanto tempo? E isso é mais do que fato. Isso independentemente de nacionalidade. Eu falo sempre em brasileiro porque eu sou brasileiro, então não preciso citar outros nacionalidades, mas muitos relacionamentos não conseguem suportar a vida corrida de Portugal ou da Europa, mas vamos falar de Portugal, porque muitas das vezes o casal, assim como eu, por exemplo, trabalho horas e horas, a minha mulher faz 8 horas, 9 horas diárias por dia, 10 horas contando com a deslocação, mais ou menos. Vamos supor que 9, 10 horas. Eu faço 12, 13 contando até mais com deslocação, essas coisas. E muitas das vezes eu saio de casa, ela tá dormindo. Muitas das vezes eu volto de casa, ela já saiu, ou vice-versa. Então, meus amigos, isso é algo que você vai enfrentar, principalmente você que vem em casal e acha que
nada pode mexer com vocês. E isso pode afetar o relacionamento recorrente, o psicológico, e muitas das vezes um ou outro pode querer desistir. Agora imagine se um quer desistir, mas o outro está feliz. O que vai acontecer? Separação. Se o psicológico não estiver forte, não adianta você estar forte fisicamente. Porque com o passar do tempo, se você está mal fisicamente e o psicológico está em alta, você consegue repor as energias. Mas imagina uma pessoa que vive uma situação aqui, já chegou ao ponto limite mental e o físico já não está mais aguentando. Então muitas das vezes a pessoa começa a pôr na balança, mas lá no Brasil, se for para sofrer aqui, eu sofro no Brasil, e termina desistindo. Então vamos lá. Uma pessoa veterana desiste em Portugal hoje, primeiramente, estagnação, falta de evolução financeira e mental. Estagnação, veio para Portugal, suportou esses 3 anos, sempre vivendo no sacrifício, só que chegou 3 anos, talvez conseguiu arrendar uma casa que ele consegue pagar mesmo no sacrifício, mas no final das contas sempre está ali apertado no vermelho. E muitas das vezes olha uma pessoa que chegou depois e de repente está feliz, está evoluindo, está prosperando, e essa pessoa crescendo, não digo inveja, mas eu digo assim que você fica, porra, tô mesmo, parece que só comigo não dá certo. Mas muitas das vezes aquele cara que veio, ele já veio com um plano totalmente traçado, e você que está aqui com 3 anos ou até mais, se adaptou ao trabalho ali na obra, ganhando X, por um tempo era bom, só que depois se estagnou naquilo, ou no trabalho ali no armazém ou no empilhador, e ficou só nisso, enquanto o outro fez um curso de soldador, conseguiu um trabalho na Espanha, por exemplo, ou aqui mesmo, e tá tirando um salário muito bom, tem tempo para ficar com a família, ou virou um motorista de autocarro, de caminhão, de expresso, de internacional, e sei lá, a vida dele realmente pra ti importa ao ponto de te deixar assim, pô, velho, eu tô mesmo estagnado. Só que tu não tem aquela coragem, aquele âmbito que ele tem de correr atrás desse objetivo de mudança. E muitas das vezes esse tipo de brasileiro, ou ele desiste, vende tudo aqui e volta para trás no Brasil, ou ele desiste de Portugal e tenta imigrar para outro país. Outro tipo de situação, a questão também psicológica. Às vezes o cara tinha uma vida organizada, uma vida estruturada, conseguiu realizar algumas metas, mas não conseguiu dar a devida atenção ao seu cônjuge, ao seu relacionamento, e chegou a um ponto de perder a sua esposa, perdeu sua família. Às vezes o cara tinha 2 filhos e tal, e se separou, e chegou a um ponto aqui mesmo de ficar muito mal, e o cara pensar, pô, se for para estar mal aqui, eu prefiro estar mal lá no Brasil, pelo menos ter minha mãe, minha família. E muitas das vezes isso acontece. Questão também de um familiar que faleceu e você começa a ficar com a cabeça psicológica muito abalada. Pô, se eu perco a minha mãe, é a única pessoa que eu tenho, já perdi meu pai, tá entendendo? Ou um aniversário de um filho, a presença da sua filha, no meu caso, cada vez mais tá gigante, tá imensa, e eu tô perdendo esse convívio. E isso é um dos fatores que muito desistem. Eu já tive exemplos aqui, na época do confinamento, teve um colega que ele desistiu, esperou só abrir os aeroportos por conta da esposa. E ele ganhava bem,
trabalhava na obra, na época tirava uns 1.600 euros. Ele desistiu porque ele não estava aguentando mais a saudade da esposa. Onde eu já vi situações semelhantes ou até questão assim da pessoa nunca sair de um quarto e sempre que aparece um trabalho, uma casa, ela não tem condições de ir para aquela casa porque geralmente o salário dela fica sempre na faixa dos 800 euros e a casa é 600, 700 euros. Então por isso que uma das coisas que eu mais digo é você que vem para cá, às vezes no começo realmente a gente tem que se sujeitar a trabalhos difíceis, trabalhos que ganham o mínimo. Mas o conselho que eu dou, você que vem para cá, é sempre buscar o crescimento profissional, buscar sempre um curso, buscar sempre se enquadrar ao mercado de trabalho de Portugal, uma valorização para ir para áreas que você ganhe bastante ou um pouco mais que o mínimo, e áreas que, se não der certo em Portugal, você vise países vizinhos aqui como Espanha e França. Fazer um curso de línguas, alinhar seu relacionamento de maneira que sua esposa ela pense junto de você, não deixar ela se acomodar, jamais procrastinar aqui nesse país, pois não é o nosso país. Então a gente tem que trabalhar o dobro, a gente tem que se esforçar o dobro, tem que fazer cursos, tem que fazer o que for necessário para sair sempre da zona de conforto, jamais se apegar ao que tá legal. Quando tá legal é porque pode dar merda, pode dar. Quando as coisas estiver perfeita, começa a duvidar, porque pode ser que fique ruim. Então, meus amigos, sempre busquem a evolução. Você que é veterano e está assistindo esse vídeo, pode ser que não concorde, deixa a tua opinião aí embaixo. Você que é recém-chegado, pode ser que não concorde. Então, esse é o meu feedback para finalizar. Busquem sempre o crescimento. Primeiramente, muita fé em Deus, porque uma pessoa aqui sem fé em Deus não é nada, cara. Eu não sei, eu acho que a pessoa eu já teria desistido se eu não tivesse fé em Deus. Tudo que eu já passei aqui, às vezes eu não contei nenhum texto no meu canal o que eu já passei. Obrigado, deixa teu like, deixa teu comentário e até a próxima. Meus irmãos, considerem alegria, mesmo na dor ela traz sabedoria. Inovação na vida é peste da fé, todos perseverança e a alma se reveste. Perseverança tem que ter ação completa.